Você sabia que hoje temos 33 partidos políticos registrados no Tribunal Superior Eleitoral e que tem mais um monte querendo este registro? Sabe qual o partido mais velho após a redemocratização do Brasil? E sabia que um monte daqueles políticos do regime militar fundaram partidos e até hoje estão no meio político, ganhando eleições de forma direta ou indireta? Isso mesmo. Bora contar essa história? Olá, eu sou Flávio Nascimento e este é o canal Plebeu Politizado, o canal de quem ama história e política. Hoje iniciaremos pela linha histórica do tempo, contando como se deu a criação dos 33 partidos políticos que estão hoje registrados neste ano de 2021. Olhe a data da publicação desse vídeo. Pode ser que antes de vocês terminarem esse vídeo já exista novo partido registrado, não é brincadeira não. E olha que não é tão simples formar um partido. Para criar um partido é necessário obter a assinatura de 101 fundadores, distribuídos em pelo menos 9 estados, registrar esse de forma provisória no Tribunal Superior Eleitoral, com validade aí de 2 anos, onde terá que correr atrás, suar a camisa para o apoio formal de eleitores, correspondendo a aproximadamente 0,5% dos votos válidos da última eleição, a Câmara Federal. Ou seja, hoje aproximadamente aí 500 mil eleitores você precisa formalizar que tem interesse da criação daquele partido. Mas esse não é o tema desse vídeo. Se quiserem, faço um vídeo explicando melhor esses detalhes. Deixem nos comentários aqui embaixo se vocês têm intenção desse vídeo. Quero deixar claro também que os comentários sobre os partidos e políticos não objetivam ferir a opinião de ninguém. Passeiem pela história que vou contar sem ficar a todo momento fazendo juízo da minha posição partidária. A ideia primeira do canal é trazer conhecimento. E eu vou organizar os partidos por ordem de nascimento. Lembrando que os partidos existentes hoje surgiram a partir do processo de redemocratização do Brasil, com uma lei promulgada em 20 de dezembro de 1979, com o então presidente militar João Figueiredo. Presidente esse da ditadura, dando início a partir de 1980 ao nascimento de vários partidos. Inclusive temos uma série falando sobre os partidos políticos no Brasil desde o século XIX. E aí vai falar também desse momento. Vou deixar o link no final deste vídeo e também na descrição. Outra informação importante é que vou seguir a ordem de registro definitivo no TSE. Mas os partidos nascem antes mesmo desse registro definitivo. Os 4 primeiros que mencionarei, por exemplo, foram criados ainda em 1980, já na sequência da Lei de 79. Mas o registro definitivo veio depois. Pois bem, de 1980 para cá já nasceram mais de 90 partidos. Vários já morreram ou se fundiram a outros. E o registro mais antigo que temos hoje no Tribunal Superior Eleitoral é do atual MDB, Movimento Democrático Brasileiro, datado do dia 30 de junho de 1981. O MDB, que naquela ocasião era PMDB, por exigência de lei, onde os partidos deveriam ter um P para designar partido, continha essencialmente os políticos do MDB da ditadura. Assunto também encontrado no episódio 005, que estará no final e na descrição desse vídeo. Na ditadura, tinham apenas 2 partidos, Arena e MDB. Como o MDB representava oposição ao partido da ditadura, seus fundadores resolveram preservar esta identidade. E fizeram bem, pois não descaracterizou sua história de oposição ao regime militar, que eles sempre fizeram. E tiveram grandes vitórias nas eleições que se seguiram. Seus principais nomes ao longo da história são Ulisses Guimarães,
principal nome da oposição militar e que foi presidente da Assembleia Constituinte de 1988, que promulgou a nossa Constituição de hoje. Tancredo Neves também é um desses outros grandes nomes do PMDB na fundação. Eleito presidente em 1985, mas que morreu antes de assumir. José Sarney, que estava também na mesma chapa, assumiu no lugar de Tancredo e migra, que ele estava em um outro partido, uma outra frente, migra para o PMDB na sequência. Posteriormente, Itamar Franco, que foi presidente do Brasil após o impeachment de Fernando Collor, que era do Partido da Reconstrução Nacional, que nesses anos 80 ainda nem, no início nem tinha, nessa primeira formação, é outro dos políticos importantes do PMDB. Itamar Franco fica até 1º de janeiro de 1995. E Michel Temer, que também assumiu após o impeachment, só que da Dilma, do PT, fica no cargo de 2016 até 1º de janeiro de 2019. E especialistas consideram o PMDB partido de centro. O segundo partido mais velho com registro no TSE é o PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, com registro em 3 de novembro de 1981. No entanto, o PTB original nasceu com o presidente Getúlio Vargas em 1945, defendendo principalmente o direito dos trabalhadores. Foi o primeiro partido que deu voz aos trabalhadores. Até então, os partidos representavam fundamentalmente os interesses das elites. Isso estou falando lá de 1945. No entanto, o seu renascimento nos anos 80 nada tem a ver com aquele PTB lá do Getúlio Vargas. Refundado por Ivete Vargas, de igual só tinha o sobrenome, Vargas. Ivete Vargas era sobrinha neta de Getúlio. O partido iniciou com os políticos mais fisiologistas, ou seja, a ala política mais conservadora e adepta do clientelismo, da troca de favores, e ao longo dessas 4 décadas afinou cada vez mais essa tônica. Hoje, para você ter ideia, em 2021, tem como presidente do partido Roberto Jefferson, que certamente está no grupo seleto dos políticos mais fisiologistas do Brasil. O PTB é considerado um partido centro-direita pela maioria dos especialistas. O terceiro partido com um registro mais antigo no TSE nasceu com Leonel Brizola, grande figura que merece um vídeo dedicado a ele. Inclusive, deixem nos comentários as pessoas que vocês gostariam de ter sua vida vasculhada pelo plebeu. Brizola queria refundar o PTB, partido do qual era filiado antes do golpe militar de 1964, no qual foi deputado estadual pelo Rio Grande do Sul, federal pelo Rio Grande do Sul e também pelo Rio de Janeiro, na época Guanabara, e governador do Rio Grande do Sul. Após o golpe de 1964, foi exilado e no retorno em 1979, após a anistia, funda o PDT, já que Ivete Vargas requereu e ganhou na justiça a legenda PTB. Sem dúvida, é o nome mais expressivo da legenda, junto com Darcy Ribeiro, outra grande figura da política brasileira. Com o PDT, Brizola ganha como governador do Rio de Janeiro em 1982 e se candidataria para a presidência outras vezes, mas sem sucesso. O PDT é visto como um partido de esquerda. O PT tem seu registro em 11 de novembro de 1982. Pode-se dizer, sem medo, que é um genuíno partido de massas. Definição de partido que nasce da sociedade, dos movimentos sociais, o que muitos cientistas políticos acreditam ser a melhor forma expressiva de construção partidária, uma vez que está mais antenada com a demanda da sociedade e nasce da sociedade e não das elites, como comumente a gente vê. Embora infelizmente o PT faça hoje culto à personalidade do Lula, inclusive no site oficial do partido, Lula é criatura única da história do partido, o PT tem uma história riquíssima, reunindo não só a massa trabalhadora,
mas um universo de mentes brilhantes, artistas e intelectuais de toda ordem, como o escritor e jornalista Mário Pedrosa, Plínio de Arruda Sampaio, intelectual e ativista político, dono de longa história do cenário político brasileiro e um dos personagens que escreveu o Estatuto do PT, Plínio Arruda Sampaio. Sérgio Buarque de Holanda, também outra grande figura, historiador, sociólogo e escritor, inclusive escreveu um livro antológico chamado Raízes do Brasil, que busca, em certa medida, compreender quem é o brasileiro e o Brasil. Paulo Freire, acredito que a referência máxima da educação brasileira, mais que um educador, era um pensador, figura ímpar, que também compôs o PT nesse início. Marilena Chaui, considerada uma das maiores filósofas do Brasil, professora emérita da USP, também é outra dessas grandes figuras lá do início do PT. Outra grande figura é Antônio Cândido, que também esteve lá no início do PT. Simplesmente um monstro da disciplina Teoria Literária, que compõe aí cadeira de várias faculdades na área de humanas, inovando no método de estudo, e só quem dedicou horas ao estudo da teoria literária sabe o quão exigente é essa disciplina, hein? Requer grande capacidade cognitiva, ganhou todos os prêmios que se possa imaginar, é uma figura extraordinária e esteve também lá no início do PT. Ainda temos a atriz Léria Abramo, Apolônio de Carvalho, Hélio Pellegrino e outros. Certamente não farei justiça mencionando todas as personalidades importantes por conta do nosso tempo. O PT começou pequeno em 1982, sendo o partido com menos eleitos naquela ocasião, mas foi crescendo nas 2 décadas seguintes, conseguindo chegar à presidência em 2002 e 2006 com Lula. E com Dilma chegou também em 2010 e 2014, saindo impeachmentado em 2016. O PT é o partido que consegue fomentar, reunir pessoas que o amam na mesma proporção dos que o odeiam. É considerado um partido de esquerda. Empregou grande esforço nas conquistas sociais, mas quanto à política econômica, foi muito tímido no que se espera de um partido de esquerda. E trabalhou bem para as elites brasileiras, especialmente para o sistema financeiro, se assemelhando ao governo tucano de Fernando Henrique Cardoso, ao qual ele sucedeu. O partido DEM, Democratas, conseguiu seu registro em 11 de setembro de 1986. Na época, fundado como PFL, Partido da Frente Liberal, esse representa o que há de mais conservador no pragmatismo político. Nasceu da disputa política dentro do PDS, Partido Democrático Social, partido este criado pelos apoiadores do regime militar na reabertura democrática em 1979. Hoje, partido extinto, que está também no episódio 005. Assista, está ótimo esse episódio 005. O PDS inicialmente pariu a Frente Liberal em julho de 1984. Quando alguns políticos viram suas forças políticas enfraquecidas dentro do partido durante pedido de prévias para definir quem seria o candidato à presidência em 1985. Um grupo queria Paulo Maluf, enquanto o outro, que foram os dissidentes, queria Mário Andreasa. Maluf ganha a disputa interna, enquanto dissidentes do PDS fazem um manifesto se autodenominando Frente Liberal. Primeiro eles começam com esse manifesto Frente Liberal, se juntando na sequência ao PMDB para disputarem as eleições de 1985, pelo colégio eleitoral em voto indireto com Tancredo Neves pelo PMDB e José Sarney, pela Frente Liberal, por esses dissidentes do PDS. Pois bem, este grupo leva a eleição daquele ano com Sarney assumindo a presidência, já que o Tancredo morre antes de assumir. E em 1986, essa intitulada Frente Liberal vira oficialmente o PFL, Partido da Frente Liberal, que em 2007 muda seu nome para DEM. Esse partido, que era de direita,
e hoje está mais centro-direita, nasceu de políticos espertíssimos, que sempre buscaram estar do lado vencedor. Ficaram com os militares na ditadura e romperam com estes, quando do PDS, né? Quando perceberam que o barco já não estava navegando bem, estava naufragando. Sua figura mais representativa é, sem dúvida, Antônio Carlos Magalhães, ou ACM. Representa bem o coronelismo nordestino, as famílias detentoras do poder e da mídia, assim como das elites brasileiras. O PFL, por muito tempo, esteve entre os partidos que mais elegiam parlamentares para o Congresso. Em 1998, foi o que mais elegeu, com 105 deputados federais das 513 cadeiras em disputa. Sua hegemonia foi caindo e em 2006, com o sucesso do governo petista e a aversão, que foi criada ao PFL, elegeu 65 deputados, ficando em quarto. Em 2010, na eleição seguinte, despencou para 43 eleitos, já sob o nome de DEM. Eles fizeram a reconstrução da marca. Em 2014, elegeu 22 deputados federais e ficou em nono como o partido mais bem votado. E em 2018 elegeu 29 deputados. É interessante também destacar que, como é um partido muito tradicional e ligado às famílias, até hoje está lá a figura familiar. Temos como presidente do DEM o neto de ACM. O PCdoB, Partido Comunista do Brasil, teve o seu registro oficial em 23 de junho de 1986, guiado pela teoria marxista-leninista, que curiosamente em seu site oficial descreve bem isso e reivindica, inclusive, ser o partido mais antigo do Brasil, dizendo ser herdeiro do PCB, o Partido Comunista Brasileiro, que foi fundado em 1922. No entanto, livros de história partidária cita que o PCdoB surgiu de dissidentes do PCB em 1962. Em 2018, ele elegeu 8 deputados federais e é sem dúvida um partido de esquerda, esse a gente não tem dúvida. O PSB, Partido Socialista Brasileiro, surge de um grupo de pessoas em 1945 auto-intitulada Esquerda Democrática. Em 1947, nasce o partido PSB e um dos maiores nomes desse partido é João Mangabeira, que inclusive concorre à presidência em 1950, com vitória de Getúlio Vargas pelo PTB naquela ocasião. No golpe militar de 1964, o partido luta pela permanência de João Goulart, então presidente eleito democraticamente, assim como tinha ficado do lado deste durante todo o tempo, da difícil permanência, manutenção de João Goulart, conhecido como Jango, no poder, que foi dificílimo ele se manter no poder. Ainda em 1964, morre o João Mangabeira, o seu criador, e Miguel Arraes, outra grande referência do partido, é deposto do cargo de governador em Pernambuco pelos militares em função do golpe militar de 1964. Em 1965, através do ato institucional número 2, os partidos são extintos, findando o PSB, que ressurgiria oficialmente em 1º de julho de 1988. Na sua refundação, encontramos nomes como Antônio Uais, filósofo, crítico, literário, tradutor, enciclopedista e idealizador do dicionário Uais da língua portuguesa. É uma figura extraordinária também. Outros personagens de destaque é o médico Jamil Haddad, que no governo de Itamar Franco assumiu o Ministério da Saúde, dando origem ao que seria a Lei dos Medicamentos Genéricos mais adiante. O PSB é considerado um partido de esquerda progressista. O PSDB, Partido da Social Democracia Brasileira, nasce oficialmente em 24 de agosto de 1989 por dissidentes do PMDB que viam no PMDB reflexo do fisiologismo e clientelismo, por abrigar vários dos velhos políticos da Arena e posteriormente PDS, os partidos que surgiram do regime militar,
Além disso, a proximidade do PMDB com o PFL motivou alguns agentes a saírem do partido, que não se sentiam à vontade naquele partido. Ainda em 1987 surge o Movimento da Unidade Progressista, o MUP, com ideologia da social-democracia europeia e do Estado de bem-estar social. Temas para outro vídeo, com certeza, esses temas são muito interessantes. Este grupo, encabeçado principalmente por Fernando Henrique Cardoso e Mário Covas, além de Florestan Fernandes, demonstraram sua insatisfação na Assembleia Constituinte ainda em 1988, discordando da direção do partido, do PMDB, como o sistema presidencialista em detrimento do parlamentarista. Eles queriam o sistema parlamentarista implantado no Brasil, defendido por eles, e o mandato também de 5 anos para presidente da República ao invés de 4. Naquele momento foi promulgada a Constituição com 5 anos. Além disso, havia um desgosto com a liderança política do PMDB paulista, onde tinha aqui o cacique, Orestes Quercias, à frente. Aparentemente havia pouco espaço político também para esse grupo. Assim nasce o PSDB, contando ainda com Franco Montoro, José Serra, Geraldo Alckmin, Pimenta da Veiga, Eduardo Azeredo, José Richa, Teotônio Vilela, Aécio Neves, Tasso Gereissati e Ciro Gomes. O PSDB nasce como esquerda progressista, moderno e recheado de intelectuais. Era um verdadeiro primor esse partido. Vários desses que citei merecem um episódio só deles, só para você ter uma ideia, porque são pessoas assim de destaque. Além disso, já começa com 9 senadores e 39 deputados federais dissidentes de outros partidos, convertidos ali para o PSDB, que estavam em outros partidos, e como nasce o PSDB, essas pessoas mudam de legenda. Na primeira eleição presidencial de 1989, Mário Covas concorre e termina em 4º. Fernando Collor ganha no segundo turno de Lula e Brizola fica em 3º por pouquíssima diferença de Lula, quase que o Brizola ia para o segundo turno. No ano seguinte, em 1990, ocorrem eleições para governador, deputado estadual, senador e deputado federal. O PSDB elege Ciro Gomes como governador do Ceará e dos seus 9 senadores fica com apenas 1, também no estado do Ceará. E dos seus 39 deputados convertidos, na eleição fica com 38. No entanto, Fernando Henrique, nas eleições de 1994, chega à presidência da República após liderar uma equipe como ministro da Fazenda que implantaria em 1994 o Plano Real que nós temos hoje, a nossa moeda de hoje. Ele se promove com um novo plano onde a nova moeda brasileira tinha o mesmo poder de compra do dólar americano e de quebra à estabilidade da terrível inflação. Ele fez até propaganda eleitoral comemorando o aniversário de 1 mês do pãozinho, que continuava custando o mesmo valor. Naquela época, de uma semana para outra, as coisas aumentavam, era terrível. Então foi um feito enorme. Algo impensável, então, você comprar um pãozinho 1 mês depois pelo mesmo preço. A grande mídia também dá aquele empurrãozinho, camarada, e eu me lembro bem na Copa do Mundo de 1994, às vésperas da eleição, um repórter de campo apresentando a nova moeda ao vivo em um jogo da seleção brasileira, com milhões de brasileiros parados em frente à TV, que, para piorar, Lula era um opositor ali no início da moeda. Então foi uma coisa catastrófica para o Lula, que começou o ano muito bem, aquele ano de eleição estava bem, mas que no decorrer daquele ano foi perdendo força e o Fernando Henrique ganhou ainda no primeiro turno. No entanto, o PSDB, para poder governar, se desfigurou. Teve que se aliar desde a campanha aos velhos políticos do PFL até então, que viria a ser o DEM. Assumiu uma agenda liberal de privatizações seguindo à risca a cartilha do FMI. Sua identidade como partido progressista morreu. O Fernando Henrique disse que era o
o governo de coalizão, né? Não tinha como governar sozinho. Alguns políticos que não aceitavam essa nova postura se intrigaram com o Fernando Henrique e foram embora. É exemplo do Ciro Gomes, o mais notório deles, né? O Plano Real seguiu a duras penas segurando o dólar até a eleição de 1998, pois o negócio era segurar ao máximo o valor do dólar atrelado ao real e segurar principalmente a inflação daquele momento. Ninguém queria mais aquele terror da inflação novamente na vida do brasileiro. Afinal, este era o grande feito do FHC. Para tanto, o endividamento do Brasil cresceu exponencialmente, com os juros nas alturas, fez com que o parque industrial do Brasil fosse perdendo, né, gradativamente sua capacidade de investimento, né, os juros muito altos, era difícil investir por conta do financiamento, e a produtividade também caiu. Quando o FHC se reelege em 1998, após conseguir mudar a Constituição um ano antes, pela emenda constitucional número 16, dando a ele mesmo o poder da reeleição, já nas primeiras horas do ano seguinte, após eleito, né, em 1999, FHC desindexa o câmbio, desvalorizando o real, que começa em janeiro valendo aí R$ 1,20 e termina o mês de janeiro valendo R$ 2,10, quase dobrou assim no primeiro mês. A tal capacidade de atrair investimento estrangeiro, tão difundida até hoje, né, ainda tem isso, cessou de vez após as privatizações. A infraestrutura do país estava, como sempre, estagnada e Fernando Henrique desapareceu do cenário político. Os anos que se seguiram até as eleições de 2002, teve Antônio Carlos Magalhães como um grande protagonista, representando o que existe de mais retrógrado na política, né? Com escândalos, com coisas absurdas acontecendo. Assim, o PSDB amarga derrotas sucessivas com os seus candidatos à presidência desde então, com José Serra, Geraldo Alckmin, 2 vezes, né, já perdeu a eleição para a presidência, e Aécio Neves. Claro que as ponderações que estou fazendo é sob o olhar frio de quem observa o fato ocorrido, né? A coisa ocorreu, eu estou dando uma olhadinha aqui. É muito mais difícil a tomada de decisão quando se está no olho do furacão. E para mim não há dúvidas quanto à sua importância nesse processo democrático. E a entrega da faixa presidencial no dia 1º de janeiro de 2003, quando Lula ascende ao poder, representa bem essa democracia conquistada por essas duas figuras tão importantes para a história do nosso país. Mas é isso. Aqui já podemos encerrar este primeiro episódio sobre os partidos pós-redemocratização. No próximo episódio daremos continuidade aos demais partidos que nasceram a partir de 1990. E se chegou até aqui é porque gostou do vídeo. Ajude a divulgar nosso canal para que mais pessoas tenham acesso a este conteúdo. Nosso objetivo principal é transmitir conhecimento. Basta clicar em gostei aqui no joinha e compartilhar também com seus amigos. Se quiser receber os próximos vídeos em primeira mão, faça a inscrição aqui e ative o sininho. E não deixe de nos acompanhar em outras redes sociais. Nós também estamos aí no Facebook, Twitter, TikTok e até a próxima.